Eu sou Daniele Haloten falando sobre direito. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução sobre o direito das pessoas com deficiência, para que você possa entender um pouquinho por que existem tantas leis relativas à pessoa com deficiência e por que essa legislação é tão importante para nós. Vamos começar pelo conceito? Eu nunca esqueço quando o Jorge Fernando, de Caras e Bocas, a novela que eu fiz, ele me chamou, o diretor, né? E me perguntou, escuta, como é que você quer que eu te chame? Cega ou deficiente visual? Eu falei, olha, eu prefiro que me chame pelo nome. Tem uma outra situação também, quando eu tava comprando ração pro meu cão-guia, e daí o cara foi colocar ração no carro e tal, daí ele... Ah, ceguinha! Não tenha dúvida. Mandei tirar a ração do carro e falei, não, eu não dou meu dinheiro pra quem não me respeita. É isso, né, gente? Quem que gosta de ser chamado de gordinha, de seja lá o que for, por uma deficiência que seja, uma cegueira, uma paraplegia? Ninguém gosta de ser chamado assim. Você gostaria? Então, a gente tem nome por um motivo. Continua valendo. Eu quero ser chamada, meu nome é Daniele, muito prazer. Mas se precisar falar sobre o assunto, se precisar se referir por conta de uma vaga ou coisa parecida, como que a gente fala? Ai, pessoas assim como você, pessoa com deficiência. Esse é o termo que foi construído ao longo dos anos e inclusive está sendo utilizado na legislação atual, o termo pessoa com deficiência. Por que que esse termo é tão importante? Porque ele nos lembra que primeiro vem a pessoa, depois vem a deficiência. Então você tem uma atriz com deficiência, você tem uma estudante com deficiência. Por quê? Porque a deficiência é uma parte da pessoa. Eu costumo dizer que os meus olhos só são cegos. Eu não sou cega. Outro termo que também se usa é pessoa com necessidade específica. Não é especial, tá? É necessidade específica, porque as necessidades são específicas. Esse termo especial veio lá da educação, que antigamente se falava em necessidades educacionais especiais. Mas esse termo também já está superado, porque as necessidades elas não são especiais, não tem nada de especial. Estou aqui numa cadeira ergonômica, para se adequar melhor. Eu sou baixinha, preciso encostar meus pés no chão e tal. É uma necessidade específica que eu tenho. O celular, que vocês às vezes ouvem a voz ali dele, ele fala comigo. É uma necessidade específica que eu tenho. Uma rampa é uma necessidade específica. Não é especial, não tem nada de especial. E vamos parar também de usar o especial de uma forma pejorativa. Nunca esqueço uma mulher uma vez... Ah, então, eu também tenho um irmão especial. Bem nesse tom, assim, que as pessoas usam. Quase que eu perguntei, por quê? Ele tem rodinha e abertura para CD? E não tem, não usa. Poxa, claro que eu quero ser especial para alguém. Mas eu quero ser especial porque aquela pessoa me considera especial. Não porque eu tenho uma deficiência. E daí você me pergunta, cego ou deficiente visual? Voltando à pergunta do início. O deficiente visual, ele abrange a qualquer deficiência visual. E os cegos são pessoas como eu que não enxergam nada. E não tem problema nenhum em você perguntar para a pessoa se ela é cega, desde que aquilo seja necessário, porque curiosidade fortuita, vão combinar, né? O problema é o que vem depois. Você é cega? Por quê? Desde quando? Tem cura? Não, tem cura. Mas é que eu prefiro ficar cega porque eu adoro ouvir pergunta idiota. Então, assim, tortura para uma pessoa com deficiência é sala de espera e ônibus. A gente ouve, né, as pessoas se acham no direito de invadir a nossa privacidade, perguntando principalmente sobre a nossa deficiência. Poxa, hoje em dia não tem nem desculpa para ficar perguntando, porque tem uma informação vasta na internet. Inclusive tem muitos youtubers que têm alguma deficiência e que só falam desse assunto. Então não tem mais desculpa para ficar invadindo a intimidade alheia. Outro termo de forma errada que os jornalistas usam
E por isso que eu defendo a ideia de que tem que ter jornalista, né? Tem que ter, aliás, eu defendo a ideia de que tem que ter pessoas com deficiência em diversas áreas, mas na área de comunicação é fundamental, porque no caso eles influenciam as outras pessoas. Eu escuto muito assim, as vagas para deficientes físicos. Tá, mas só vai incluir o deficiente físico? Não vai me incluir, não? Porque o deficiente físico é aquele que tem um problema na mão, no pé, não tem uma perna, anda de cadeira de roda. Eu não sou deficiente física. Então, quando os jornalistas forem se referir a pessoas com deficiência de um modo geral, é pessoas com deficiência, ponto. Daí vem a deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, né? Então, vamos prender aí. E o que a lei fala sobre o conceito? Como que a lei vê hoje a pessoa com deficiência? Inclusive em nível constitucional, tá? Porque esse conceito que eu vou falar aqui agora, ele tá tanto na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que eu vou falar daqui a pouquinho, e na Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, lá no artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, tá escrito assim: a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo e que esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, ele pode obstruir a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, uma pessoa com deficiência, como eu, tem um impedimento permanente. Hoje, a minha cegueira é permanente. Vamos ver, né? Ciência evolui. Então, a minha deficiência é permanente e ela, com a interação com barreiras, ela obstrui a minha participação plena em igualdade de condições com as demais pessoas. E o que são essas barreiras? Essas barreiras, elas são trazidas no artigo 3 da mesma lei. Elas são qualquer coisa que impeçam a fruição da pessoa na sua vida em sociedade. Elas podem ser arquitetônicas, tecnológicas, urbanísticas, de comunicação, de transporte e atitudinal. As arquitetônicas eu imagino que você já saiba o que são. São, por exemplo, qualquer entrave que impeça uma pessoa de circular em um determinado lugar. É uma barreira arquitetônica. A barreira atitudinal é a que nós consideramos a pior de todas. O que é isso? São atitudes e comportamentos que as pessoas têm que dificultam ou impedem a nossa participação na sociedade. O que é isso? É a discriminação, o preconceito, a desconfiança. Então, presta atenção para ver se você não tem sido uma barreira na vida de uma pessoa como eu, porque você não sabe o quanto que isso dificulta a nossa vida. Eu costumo dizer, ser cego já não é fácil, não precisa dificultar ainda mais. Um outro conceito que tem nesse artigo 3, que é muito importante também, e também está na Convenção da Pessoa, muita coisa que está na Convenção está na Lei Brasileira de Inclusão, é o conceito de desenho universal. O que seria o desenho universal? É um lugar que é construído para todos, sem adaptações. Resumindo, é isso. Então, quando você for construir alguma coisa, você pensa em todos. Não é assim, eu vou fazer um lugar para cadeirante, que saco, vou ter que fazer um lugar pensando no cego. Não! Você vai fazer pensando em todos. E nós também fazemos parte de todos. Assim como o negro, o branco, a mulher, o homem, todos fazemos parte do todo. Então não é para mim que você vai fazer, é para todos. E sem esquecer que nós somos 45 milhões de brasileiros, segundo o último censo. E sem falar que quando você constrói alguma coisa, um mundo, pensando em todos, você o torna mais seguro para as pessoas. Por quê? Exemplo. Uma rampa, ela é fundamental para um cadeirante ou para uma pessoa que tem algum problema para andar. Para mim, ela não é fundamental. Para você que está assistindo, talvez não seja também. Mas não é mais fácil para a gente andar em rampa? A gente não corre menos risco de cair? Sem falar que isso também ajuda quando as pessoas estão com uma mobilidade reduzida.
Por exemplo, quando uma pessoa quebra uma perna, não é mais fácil andar numa rampa, num elevador? Então, um mundo feito também para as pessoas com deficiência é um mundo melhor para todos. Até porque, quanto mais independente a pessoa com deficiência for, melhor é para todos. Daí o outro lá já vai pensar, vai me incomodar menos. Vai te incomodar menos mesmo. É isso aí mesmo. A grosso modo é isso. Um outro conceito importante que quem nos traz é Romeu Kazumi Sasaki. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Banco do Brasil. Ele tem umas teorias muito interessantes em relação à pessoa com deficiência que são seguidas até hoje. E é o conceito de inclusão. O que é a inclusão? A inclusão, segundo a inclusão da pessoa com deficiência, segundo Romeu Kazumi Sasaki, ela é uma via de mão dupla, na qual tanto a pessoa com deficiência quanto o ambiente e as pessoas têm que se adaptar. Então não é só eu que tenho que fazer adaptações. O ambiente, as pessoas, o ambiente tecnológico, todo mundo tem que se adaptar para que nós possamos viver no máximo de normalidade possível. Então não basta eu aprender a andar de bengala, ter um cão-guia, aprender braille, aprender a mexer com vários programas de computador que eu sei, vários leitores de tela, se eu chego no meu trabalho e ninguém me ensina a fazer meu trabalho. É muito difícil, como é que eu vou fazer para te ensinar? E a pessoa não quer nem ouvir a resposta. Se eu vou entrar num site na internet, ele é inacessível. Então, todo mundo tem que se adaptar. Já é ultrapassada a ideia de que só nós temos que nos adaptar. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Todo mundo tem que se adaptar a todo mundo. E tá na hora das pessoas tirarem o bumbum da cadeira, sair da sua zona de conforto e pensar na gente também. Você já parou para pensar o quanto é difícil? Às vezes eu ouço muito, mas é difícil lidar, eu também tenho que me adaptar, né? Eu ouço muito isso. Poxa, você já parou para pensar, você às vezes tem que se adaptar a uma ou outra pessoa que você encontra na vida que tem alguma deficiência. Mas você já parou para pensar que além de todas as adaptações que eu tive que sofrer, que eu tive que passar quando eu comecei a perder minha visão, eu tenho que me adaptar dia a dia às diferentes maneiras que as pessoas têm de encarar a minha deficiência? Porque cada um vai encarar de uma forma. Tem um que vai me proteger, tem outro que vai me rejeitar, tem outro que vai ter mais facilidade. Você já parou para pensar o quanto é difícil? Pra gente também é difícil. Não sei você que está me assistindo, mas tem gente que reclama tanto, quem não tem deficiência, mas não pensa, não para pensar o quanto é difícil pra gente. Então isso é inclusão, todo mundo tem que se adaptar. E quando que surgiram os primeiros direitos sim, eu falei do conceito da pessoa com deficiência, né? Vamos voltar um pouquinho. Por que eu falei nesse conceito? Porque nesse conceito, eu acho que já deu para você entender que não basta você ter um probleminha ali. Eu não tenho o dente do siso. Eu não tenho o dedinho do pé. Por exemplo, a minha irmã. A minha irmã é míope, mas ela não é considerada pessoa com deficiência. Por quê? Porque ela coloca um óculos e enxerga perfeitamente e pronto, acabou a deficiência dela. Não impede, não interfere na vida em sociedade dela. E tem muitos outros exemplos que a gente pode citar, muitas outras discussões que se tem de pessoas que porque querem se incluir no rol das pessoas com deficiência, mas segundo a lei, não estão incluídas. Porque elas não têm impedimento, elas não têm barreiras para poder usufruir da sua vida em sociedade. E quando que começou a surgir esses direitos? Na Constituição de 88. E não por acaso, porque ela foi considerada justamente uma Constituição cidadã, onde por primeiro ali já se fala de direitos fundamentais, direitos sociais, inclusive os direitos das pessoas com deficiência. Já no artigo 3º, nos Objetivos da República, no seu inciso 4º fala que um dos objetivos da República do Brasil é promover o bem de todos sem preconceito nem discriminação. Não fala a palavra pessoa com deficiência, eu sei, mas a gente está incluído. Assim como estamos incluídos em
todo o texto constitucional, quando fala da educação, quando fala do trabalho, já está lá incluída a pessoa com deficiência. Mas o artigo mais importante desse vídeo, e talvez o mais importante da Constituição para nós, é o artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei. Por que esse artigo é tão importante? Porque esse artigo, ele busca a chamada igualdade material. O que é a igualdade material? A igualdade formal seria assim: eu sou igual a você, você é igual a mim, então homem e mulher é tudo igual. Não, não é. A gente sabe que fisicamente, biologicamente somos diferentes. Mesma coisa eu sou diferente. Eu não tenho a função dos olhos. Eu sou diferente de uma pessoa que tem. Então, quando se fala em igualdade, se fala na tal igualdade material, lembra disso. Igualdade material é tratar os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade. Ué, Dani, mas você não falou agora mesmo que era para ser tratado igual? É, mas não é. Exemplo, eu vou exemplificar que vai ficar mais fácil, olha só. Eu e você e todos os brasileiros e estrangeiros na forma da lei temos o direito de fazer concurso público, certo? Nós temos o mesmo direito, vai cair o mesmo conteúdo na prova, nós vamos ter que tirar a nota mínima, tudo igual. Mas o que é tratar de forma desigual a gente? Por exemplo, se eu fosse tratar de forma igual, de forma formal, era assim, ó. Você ia receber uma prova ali, em tinta, e eu também. Eu vou receber uma prova em tinta. Aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer essa prova? Não. Porque eu vou olhar assim o papel e não me enxergo nada. Para mim é um papel em branco, não adianta. Então o que vai fazer? Você vai receber uma prova em tinta. Eu que não enxergo, eu vou receber uma prova no computador ou em braille. A pessoa surda, ela vai ter uma pessoa, um fiscal que saiba Libras para poder falar com ela. Isso é tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, para que todos possam exercer o mesmo direito, que seria fazer o concurso público. Eu acho que só por esse conceito você já deve ter entendido por que foram criadas tantas leis para proteger a pessoa com deficiência, para tentar dar uma igualada, uma equilibrada nessa desigualdade. Depois da Constituição de 88, veio a Lei 7.853, que também foi muito importante. Ela foi promulgada em 89 e não por acaso, porque na verdade ela foi meio que construída ao mesmo tempo que a Constituição Federal. As duas coisas acabaram acontecendo meio que ao mesmo tempo. Porque você sabe, né? Uma lei não é assim, beleza, amanhã eu vou publicar uma lei. Não, ela tem toda uma construção, estudo. Pra você ter uma ideia, essa lei ela começou a ser construída em 86. Graças a uma assessora do então ministro da Educação, a Tereza Amaral da Costa, Costa do Amaral, Tereza Costa do Amaral. E ela brigou por essa lei e conseguiu. E essa lei é importante porque ela nos traz, ela criminalizou algumas atitudes, como por exemplo, a partir dali você não podia mais recusar a matrícula de aluno com deficiência. Ela atribuiu ao Ministério Público a defesa dos direitos coletivos da pessoa com deficiência. Ela colocou que a partir dali o censo do IBGE tinha que incluir as questões relativas à pessoa com deficiência, que é importante, a gente sabe que nós somos quase 25% da população, graças a essa lei lá atrás que mandou que o IBGE colocasse isso na lei, colocasse isso no seu censo. E depois dessa lei, foram surgindo outras leis muito importantes também. E uma delas é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. É um tratado internacional que ele foi assinado por vários países em Nova York e ele entrou no nosso ordenamento jurídico em 2009 com status de emenda constitucional. Por isso que ele é muito importante, porque ele é o único documento que entrou no nosso ordenamento jurídico, o único tratado internacional que entrou no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. O que isso significa? A Constituição está no topo
da pirâmide. Ela é a lei suprema do nosso país. Então, tudo que vier abaixo dela tem que estar de acordo com a Constituição, não pode ir contra a Constituição. Por isso que você vive vendo decisão do STF, não sei o que, porque às vezes eles vai contra a Constituição, não pode. Então, quando esse tratado internacional ele se equipara à Constituição, o que significa? Significa que o que vier para baixo, lei, medida provisória, atos do governo, não podem contrariar essa convenção. E essa convenção, ela traz uma série de compromissos que o governo brasileiro, ao longo dos anos, vai ter que cumprir com as pessoas com deficiência. Compromissos relativos à educação, ao trabalho, à discriminação. E essa convenção, ela foi a base para a Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada em 2015, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou então, eu vou chamar de LBI. Quando eu falar em LBI, é a Lei 13.146, de 2015. Muitos desses artigos da Lei Brasileira de Inclusão, eles são uma cópia da Convenção Internacional. Por quê? Porque essa lei, ela se baseou na Convenção. E essa lei é muito importante porque ela condensou muitos direitos das pessoas com deficiência num documento só, porque até então nós tínhamos leis esparsas. E assim, ela não traz tudo. Ainda algumas coisas tá numas leis anteriores. Mas assim, se você tiver dúvida, puxa, onde é que tá tal coisa? Procura na LBI que 90% de chance que vai estar. E assim, ao longo dos anos, foram promulgadas outras leis que também são importantes, lei de acessibilidade, lei do cão-guia, que eu vou falar oportunamente, só que eu não vou ficar citando aqui lei e ano para você, senão você vai acabar esquecendo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu blog as leis e os assuntos que elas versam, as principais leis que versam sobre as pessoas com deficiência e os assuntos que elas tratam. Daí, quando você quiser consultar, você consulta. É o www.mundosescuras.wordpress.com. Esse WordPress é o Word de palavra, WordPress. Aí você consulta lá e pode ter mais informações. Então essa foi uma introdução sobre os direitos da pessoa com deficiência. Para eu falar, por exemplo, de LBI, de outras coisas, tem que fazer outro vídeo, senão fica muito longo. Eu sei que hoje a gente acabou falando mais de conceito do que de direito, mas é que essa introdução é importante para você entender o porquê desses direitos. Eu acho que agora deve ter ficado claro. Se não ficou, você me manda nos comentários. Falar nisso, eu agradeço os comentários de incentivo que eu tô recebendo. Isso só faz com que eu queira fazer mais vídeos. Eu tô adorando. Eu amo falar com você. Eu amo apresentar programa na TV. Eu amo, você sabe que eu adoro. Pra mim tá sendo um prazer. Esse assunto até que foi fácil de falar, porque já era do meu domínio. Eu dou palestras sobre esse assunto, então foi mais tranquilo. Mas eu também tive que pesquisar e também aprendi bastante coisa, viu? Então, eu aguardo seus comentários. Te aguardo no próximo vídeo. Aviso, né, pro pessoal que eu não enxergo, eu cortei meu cabelo meio Chanel, assim, pra baixo do queixo. E eu aguardo você no próximo vídeo. Daniele Ralotem, falando sobre direito.